Traição dos militares e apoio total internacional anunciado por Maria Corina Machado. A crise política na Venezuela atingiu um novo nível de tensão com o surpreendente anúncio de rendição por parte do presidente Nicolás Maduro. Após meses de protestos e pressão da oposição, Maduro finalmente admitiu a falta de apoio popular e decidiu ceder o poder. No entanto, essa decisão veio acompanhada de traição por parte dos militares que se uniram à oposição e retiraram seu suporte ao governo atual. O movimento liderado por Maria Corina Machado, uma das principais figuras da oposição, ganhou força com o apoio internacional total. Líderes de vários países expressaram solidariedade com a causa venezuelana e prometeram fornecer assistência para restabelecer a democracia no país. Essa união internacional pode ser um ponto de virada na luta pela liberdade na Venezuela. A situação política na Venezuela continua a se intensificar à medida que surgem novos desenvolvimentos após a rendição de Maduro. A população venezuelana, que já estava sofrendo há meses com a crise econômica e a falta de alimentos básicos, vê com esperança o apoio internacional anunciado por Maria Corina Machado. Governos de países como os Estados Unidos, Brasil e Colômbia manifestaram sua disposição em fornecer auxílio financeiro e humanitário, bem como em impor sanções e pressionar diplomaticamente o regime de Maduro. Essa ajuda externa é fundamental para ajudar a estabilizar a economia venezuelana e fornecer assistência ao povo, que enfrenta uma grave crise humanitária. Além disso, organizações não governamentais e grupos ativistas também estão envolvidos na causa, promovendo campanhas de conscientização e arrecadação de fundos em todo o mundo. A repercussão global da crise na Venezuela tem despertado a solidariedade de pessoas comuns que se mobilizam para ajudar de diversas formas, pois os atores internacionais desempenham um papel cada vez mais influente na situação. O apoio total anunciado por Maria Corina Machado não se limita apenas a declarações verbais, mas também se traduz em assistência concreta. Diversos países estão enviando suprimentos essenciais, como alimentos e medicamentos, para ajudar o povo venezuelano a enfrentar a grave crise humanitária. Além disso, a pressão diplomática exercida pelos governos estrangeiros sobre o regime de Maduro está aumentando. Sanções econômicas mais severas estão sendo impostas na tentativa de forçar uma mudança de liderança e restaurar a democracia. Título: Situação política na Venezuela se agravando com novas sanções e pressão internacional. Enquanto Maria Corina Machado fortalece a oposição, além disso, a pressão diplomática exercida pelos governos estrangeiros sobre o regime de Maduro está aumentando. Sanções econômicas mais severas estão sendo impostas na tentativa de forçar uma mudança de liderança e restaurar a democracia. Os atores internacionais estão cortando relações econômicas e políticas com o governo de Maduro, isolando-o ainda mais no cenário internacional. Enquanto isso, a oposição liderada por Maria Corina Machado continua a fortalecer-se. Ela está realizando comícios e mobilizando a população, buscando apoio tanto dentro quanto fora da Venezuela. A oposição também está trabalhando para estabelecer parcerias com organizações internacionais e o ONGs, a fim de aumentar ainda mais a pressão sobre Maduro e seu governo. Título: Agravamento da crise política na Venezuela e esforços internacionais para a restauração da democracia. Com o agravamento da crise política na Venezuela, os esforços internacionais para a restauração da democracia têm se intensificado. Vários países, além dos Estados Unidos, Brasil e Colômbia, estão se unindo para enfrentar a situação, reconhecendo a importância de uma resposta coletiva diante das consequências humanitárias e econômicas. Para além das sanções econômicas impostas, os governos estrangeiros estão buscando estabelecer alianças com países vizinhos para criar uma frente unida contra o regime de Maduro. A cooperação regional visa combater o tráfico de drogas, o fluxo de armas ilegais e as violações dos direitos humanos, todos agravados pela instabilidade política na Venezuela. Título: Crise humanitária na Venezuela se agrava e intensifica a pressão internacional para a restauração da democracia. A crise humanitária na Venezuela está atingindo proporções alarmantes, o que intensificou a pressão internacional para a restauração da democracia no país.
O número de venezuelanos que enfrentam escassez de alimentos e medicamentos está aumentando drasticamente, colocando milhões de vidas em risco. Em resposta a essa situação, países ao redor do mundo estão aumentando seus esforços para fornecer ajuda humanitária à Venezuela. Organizações internacionais como a ONU e a Cruz Vermelha estão mobilizando recursos para garantir a entrega de suprimentos essenciais às comunidades mais afetadas. Além disso, a pressão sobre o regime de Maduro está sendo ampliada com a imposição de mais sanções econômicas. Isso tem como objetivo enfraquecer ainda mais a base de apoio do governo e forçar uma mudança de liderança. A pressão internacional sobre a Venezuela continua a aumentar, com mais países se unindo aos esforços para a restauração da democracia no país. Grupos de ativistas e organizações não governamentais estão realizando campanhas de conscientização em redes sociais e mídias internacionais, destacando a gravidade da crise humanitária e as violações dos direitos humanos na Venezuela. Além disso, a oposição liderada por Maria Corina Machado está trabalhando para fortalecer sua base de apoio, estabelecendo parcerias com líderes políticos e organizações em todo o mundo. Essas parcerias visam aumentar a pressão sobre Maduro e seu regime, destacando a necessidade urgente de mudança e a restauração da democracia. Enquanto isso, a crise humanitária na Venezuela está se agravando, com mais venezuelanos enfrentando a escassez de alimentos e medicamentos essenciais. A falta de acesso a serviços básicos de saúde e saneamento está colocando a vida de milhões em risco, tornando ainda mais urgente uma resposta internacional coordenada para ajudar a população venezuelana. Título: Aumento da pressão internacional e esforços humanitários para combater a crise venezuelana. A crise política e humanitária na Venezuela continua a se agravar, tornando-se um dos desafios mais urgentes da comunidade internacional. A falta de alimentos, medicamentos e serviços básicos está levando a um aumento no número de venezuelanos que buscam refúgio em países vizinhos, gerando uma crise migratória regional. Diante dessa situação alarmante, a comunidade internacional está intensificando seus esforços para fornecer assistência humanitária à população venezuelana. Além das doações de suprimentos essenciais como alimentos e remédios, estão sendo organizadas campanhas de vacinação e programas de apoio psicossocial para lidar com as consequências da crise. Ao mesmo tempo, a pressão política sobre o regime de Maduro está se intensificando. Mais países estão se unindo à causa, condenando as violações dos direitos humanos e pedindo a restauração da democracia. Através de sanções econômicas e medidas diplomáticas, a comunidade internacional busca enfraquecer ainda mais o governo e promover uma transição pacífica para um governo legítimo. A crise política na Venezuela está tendo um impacto devastador na economia do país. O desemprego atingiu níveis alarmantes, com milhões de venezuelanos lutando para encontrar emprego e sustentar suas famílias. O setor de saúde também tem sido gravemente afetado, com a escassez de medicamentos e equipamentos médicos essenciais. Além disso, a inflação descontrolada está levando a um aumento significativo nos preços dos alimentos e produtos básicos, tornando-os inacessíveis para a maioria da população. A crise econômica está criando uma situação de extrema pobreza e desigualdade na Venezuela, com muitos venezuelanos recorrendo à mendicância e à busca de comida em lixeiras. A deterioração da situação política e econômica está levando a um êxodo em massa, com milhares de venezuelanos buscando refúgio em países vizinhos. Essa crise migratória está sobrecarregando os recursos desses países, que estão enfrentando dificuldades para lidar com o grande número de pessoas que chegam em busca de ajuda e proteção. Diante dessa situação crítica, a comunidade internacional está redobrando seus esforços para encontrar soluções para a crise na Venezuela. Organizações internacionais estão mobilizando recursos financeiros e humanitários para ajudar no combate à crise humanitária e apoiar os países que estão recebendo refugiados venezuelanos. No entanto, apesar dos esforços internacionais, a situação na Venezuela continua instável e incerta. A luta pela restauração da democracia e pela melhoria das condições de vida do povo venezuelano está longe de acabar. A pressão internacional e os esforços humanitários são necessários para enfrentar esse desafio complexo e encontrar uma solução sustentável para a crise na Venezuela. A crise política na Venezuela atingiu um novo patamar com a rendição de Nicolás Maduro e a traição dos militares.
militares. A situação se agrava ainda mais com a intensificação da pressão internacional e o fortalecimento da oposição liderada por Maria Corina Machado. Enquanto os países vizinhos se mobilizam para enfrentar a crise migratória gerada pelo êxodo em massa de venezuelanos, a comunidade internacional continua a aumentar seus esforços humanitários. Além da assistência básica de alimentos e medicamentos, programas de apoio psicossocial estão sendo implementados para ajudar a população a lidar com as consequências da crise. Ao mesmo tempo, a pressão política sobre o regime de Maduro se intensifica. Mais países estão se unindo aos esforços para restaurar a democracia na Venezuela, condenando as violações dos direitos humanos e impondo sanções econômicas mais severas. Essas medidas visam enfraquecer ainda mais o governo e promover uma transição pacífica para um governo legítimo. No entanto, a crise econômica continua a agravar a situação. A inflação descontrolada e a falta de acesso a serviços básicos têm levado a um aumento da pobreza e da desigualdade no país. O desemprego também atingiu níveis alarmantes, deixando muitos venezuelanos em situação de vulnerabilidade social. Diante desses desafios complexos, é crucial que a comunidade internacional continue a fornecer apoio financeiro e humanitário à Venezuela. A crise política na Venezuela atingiu um novo patamar com a rendição de Nicolás Maduro e a traição dos militares. A situação se agrava ainda mais com a intensificação da pressão internacional e o fortalecimento da oposição liderada por Maria Corina Machado. Enquanto os países vizinhos se mobilizam para enfrentar a crise migratória gerada pelo êxodo em massa de venezuelanos, a comunidade internacional continua a aumentar seus esforços humanitários. Além da assistência básica de alimentos e medicamentos, programas de apoio psicossocial estão sendo implementados para ajudar a população a lidar com as consequências da crise. Ao mesmo tempo, a pressão política sobre o regime de Maduro se intensifica. Mais países estão se unindo aos esforços para restaurar a democracia na Venezuela, condenando as violações dos direitos humanos e impondo sanções econômicas mais severas. Essas medidas visam enfraquecer ainda mais o governo e promover uma transição pacífica para um governo legítimo. No entanto, a crise econômica continua a agravar a situação. A inflação descontrolada e a falta de acesso a serviços básicos têm levado a um aumento da pobreza e da desigualdade no país. O desemprego também atingiu níveis alarmantes, deixando muitos venezuelanos em situação de vulnerabilidade social. Diante desses desafios complexos, é crucial que a comunidade internacional continue a fornecer apoio financeiro e humanitário à Venezuela. A restauração da democracia e a melhoria das condições de vida do povo venezuelano exigem uma resposta coletiva e coordenada. A solidariedade internacional e os esforços humanitários são fundamentais para enfrentar essa crise e encontrar uma solução sustentável. A Venezuela precisa de ajuda urgente para superar a crise política, econômica e humanitária que assola o país. A comunidade internacional deve se unir em apoio ao povo venezuelano, fornecendo assistência humanitária, pressionando diplomaticamente o regime de Maduro, trabalhando para restaurar a democracia. A situação na Venezuela é um lembrete da importância de proteger e promover os direitos humanos em todo o mundo. A crise na Venezuela é um desafio complexo que requer uma abordagem abrangente e colaborativa. A comunidade internacional deve continuar a aumentar seus esforços para fornecer assistência humanitária, promover a democracia e buscar uma solução pacífica para a crise. A solidariedade e a cooperação são essenciais para enfrentar essa crise e garantir um futuro melhor para o povo venezuelano. A crise na Venezuela é um lembrete da importância de se defender os valores democráticos e os direitos humanos em todo o mundo. A comunidade internacional deve permanecer unida em seu apoio ao povo venezuelano, fornecendo assistência humanitária, pressionando diplomaticamente o regime de Maduro, trabalhando para restaurar a democracia. A situação na Venezuela é um lembrete de que a estabilidade política e a proteção dos direitos humanos são fundamentais para o bem-estar de uma nação. A crise na Venezuela é um desafio complexo que requer uma resposta global. A comunidade internacional deve continuar a aumentar seus esforços para fornecer assistência humanitária, promover a democracia e buscar uma solução pacífica para a crise. A solidariedade e a cooperação são essenciais para enfrentar essa crise e garantir um futuro melhor para o povo venezuelano.